Amigos dos estudos do livro Os Mensageiros, estamos iniciando hoje o nosso estudo com a introdução de Emmanuel, de nome Os Mensageiros. Então vamos iniciar nosso estudo com o livro novo, Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos iniciar o nosso estudo com a nossa oração. Fechemos os nossos olhos, mas vamos lançar o nosso coração ao infinito de Deus. Pai amado, abençoe todos nós e que possamos sentir a presença do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Que tua presença, Mestre, possa confortar os nossos corações. Envie para todos nós os seus mensageiros de luz, de paz, e que possamos viver os seus ensinamentos contidos no seu Evangelho. Fique sempre conosco, Mestre Jesus. Graças a Deus. Então é isso, amigos. Vamos iniciar o nosso estudo do livro Os Mensageiros com o primeiro slide. O primeiro slide. Estamos na primeira página do slide com as informações do livro Os Mensageiros. Nós iremos estudar a introdução em que Emmanuel vai analisar, refletir a respeito do conteúdo deste livro, em que ele menciona e cita o mentor Aniceto e o André Luiz, desenvolvendo na vida espiritual naquela oportunidade a beleza do conteúdo da vida imortal, dos esclarecimentos da vida imortal. Emmanuel também vai citar, amigos dos estudos do livro Os Mensageiros, Emmanuel vai citar a respeito do Espiritismo como valor essencial para a nossa vida. Então, vamos estudar a introdução do livro Os Mensageiros. Vamos para a página 2, slide 2. Estamos na página 2. Temas do capítulo. Temos 2 itens a estudar. Palavras de Emmanuel. É o primeiro item. Emmanuel, ele assina, participa da introdução do livro Os Mensageiros. E Emmanuel cita nesta introdução o Espiritismo como valor essencial para as nossas vidas. Menciona a respeito também de Aniceto, o mentor que vai acompanhar André Luiz na vida espiritual, orientando André Luiz como proceder diante de situações enigmáticas, dilemas. E o próprio Emmanuel esclarece a respeito da necessidade de a gente aperfeiçoar os nossos espíritos, se autossuperar, buscar a responsabilidade como filhos de Deus. Então, amigos dos estudos do livro Os Mensageiros, nós temos conteúdos que vão enaltecer o nosso espírito, a nossa alma. E Aniceto, que é o personagem que vai orientar o coração de André Luiz, e por sua vez todos nós, porque estes orientadores, estes mensageiros do mundo espiritual, avançados, crescidos, eles configuram as nossas necessidades evolutivas. Eles podem, quando nós abrimos o nosso entendimento, a nossa alma, para cada um de nós receber o que nós necessitamos, podemos avançar muito numa encarnação. E André Luiz, ele está vivendo as necessidades do progresso espiritual. Lembrando que o mensageiro não pode ser mais importante do que a mensagem.
A mensagem deve acontecer por intermédio do mensageiro, seja ele um protetor espiritual, um irmão que vive em atividades voluntárias no mundo encarnado, através da caridade, seja igualmente aqueles que buscam os valores da religiosidade. Então, amigos, quando nos tornamos mensageiros, cartas vivas do Cristo, devemos deixar que estas mensagens do Cristo, do Deus vivo, possam acontecer naturalmente, sem a gente distorcer com a nossa personalidade ainda necessitada de avanço espiritual. Então, amigos, vamos para a página 3. Página 3. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos, amigos, analisar as palavras de Emmanuel, que ele esclarece a respeito de diversos temas na introdução. Introdução de nome Os Mensageiros. Então vamos fazer uma leitura de uma parte desta introdução em que Emmanuel ele cita diversos temas e eu destaquei o Espiritismo como orientação, uma doutrina sagrada que, compreendida, estudada e colocada em prática, nós podemos viver valores em Cristo. Então vamos fazer a leitura. O Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta. Um momento na leitura, amigos. Emmanuel já orienta que o Espiritismo ele não está limitado somente no campo da pesquisa e consulta, isto é, amigos dos estudos. A doutrina espírita, ela tem uma penetração de natureza moral em nossas vidas. Vamos continuar com a leitura. No qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso, revela a oficina de renovação. Momento na leitura, amigos. Emmanuel centraliza um valor importante para a doutrina espírita na visão de Emmanuel. Oficina de renovação. Esta é a finalidade primeira de uma encarnação, renovação do espírito, suplantar características que não estão em sintonias com o Evangelho do Senhor Jesus. Renovar para que o Cristo em nós possa acontecer em nossa fala, em nosso olhar, em nossas atitudes. Renovação é o valor que Emmanuel convida a todos nós a entender que o Espiritismo é um convite para a renovação espiritual, para a renovação moral, intelectual. Então vamos continuar com a leitura, amigos. Onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo, pelo autoaperfeiçoamento. Finalizamos a leitura, amigos. Eu vou repetir essa parte final, que ela é relevante para a nossa formação espiritual. Emmanuel diz:
revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. Irmãos dos estudos, Emmanuel diz com a clareza de um sábio que devemos procurar o esforço interior, a lei do esforço. Não acreditem em processos, em lógicas aleatórias. Isto é, amigos dos estudos, existe o esforço, os méritos, a lei do esforço, a lei de causa e efeito. Não podemos receber aquilo que nós não construímos. Isso são pensamentos aleatórios, não racionais. Lembrando que a nossa fé é uma fé raciocinada. Ela deve sempre, a nossa fé, esse ato de vontade, estar vinculado, ligado à razão, a fim de que possamos entender que para alcançarmos valores espirituais, devemos viver a lei do esforço para gerar os méritos. E com isso, amigos, a perfeição, o aperfeiçoamento, ele vai acontecendo pouco a pouco em nosso mundo mental, em nosso espírito, em nossos pensamentos, em nossas ações. Então, Emmanuel, ele menciona com a beleza de um espírito avançado que a renovação, uma vez que nós compreendemos, assimilamos a doutrina espírita, a força moral, a renovação moral, ela deve acontecer como valor em Cristo. Então vamos, amigos, para a página 4. Página 4. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Amigos dos estudos do livro Os Mensageiros, nós iremos refletir as colocações de Emmanuel, tendo como estudo comparativo o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, essencialmente no Código Penal da Vida Futura. E teremos o Livro dos Espíritos, algumas questões que nós analisamos, iremos analisar, como de rotina de estudo da série André Luiz. E temos o item 3, que é o Evangelho do Mestre Jesus. Então vamos estudar correspondências doutrinárias. Temos aí a introdução, de nome Os Mensageiros, em que Emmanuel analisa a respeito do mentor Aniceto, de André Luiz, nesta caminhada de André na vida espiritual. E Emmanuel menciona a respeito das características de um espírito que já entendeu a espiritualidade, os valores em Cristo. E ele cita na introdução que nós devemos lavar o nosso coração para receber a água viva de Jesus. Então, Emmanuel menciona a renovação como necessidade primeira, a renovação do espírito, tornar o nosso espírito com a leveza do Evangelho do Mestre Jesus, a renovação para que possamos entender as necessidades primordiais da nossa vida corpórea. Então, amigos, vamos, conforme o slide, temos frisado em amarelo, livros mensageiros, a introdução, que se chama Os Mensageiros. Então vamos para o quadro número 1.
livro Céu e Inferno, hoje nós iremos estudar o artigo 18, que acrescenta, coopera com as palavras de Emmanuel, falando a respeito do espírito imperfeito, segundo o Código Penal da Vida Futura. Então, artigo 18, Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. E estou apresentando somente um trecho deste artigo, que diz o seguinte: os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Finalizamos, amigos, eu vou repetir. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Amigos, os estudos, finalizamos. Allan Kardec cita e esclarece que as nossas imperfeições impossibilitam o nosso ingresso em mundos avançados, em mundos felizes, porque estas imperfeições, elas são cultivadas em nós. Como estas imperfeições se apresentam no meu dia a dia, na minha vida, quando eu não consigo ter a paciência para saber ouvir e, após ouvir, falar. As minhas imperfeições se apresentam quando, em vez de eu dialogar, em vez de eu conversar, eu estou ferindo, eu estou no embate em vez do debate. As imperfeições se apresentam quando tenho inclinações nocivas, venenosas, e ainda assim eu não consigo superar por razões diversas, mas eu preciso localizar, situar que elas existem e devo iniciar procedimentos, planejamentos de natureza moral, de natureza espiritual, a fim de que eu possa me desvencilhar destas tendências. Então, estas imperfeições, segundo Allan Kardec, em sintonia com o livro Os Mensageiros, na introdução, Emmanuel diz a mesma coisa. Ele cita, Emmanuel, que devemos lavar o nosso coração, simbolismo, é claro, para receber as águas vivas. Estas águas vivas que podemos claramente lembrar a água viva de Jesus, mas para que eu possa lavar o meu coração, eu devo sentir as minhas necessidades, que eu preciso renovar o meu espírito. Eu não posso limitar o meu pensamento, as minhas definições no mundo transitório, no mundo materialista, no materialismo. Não sou completo em tudo. Existem incompletudes em mim. Em função disso, eu preciso lavar, renovar o meu coração para receber a água viva. Então, amigos, vamos para o quadro número 2. Temos, conforme o slide, quadro número 2, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, questão 491, já que Emmanuel falou a respeito dos mensageiros. Estou apresentando uma questão que fala a respeito do protetor espiritual, que é o mensageiro de Deus, o protetor espiritual, a fim de que possamos ter um amparo mais particularizado. Ele representa Deus no nosso dia a dia, o protetor espiritual, e este mensageiro do bem e da luz,
conforta os nossos corações diante das tempestades da vida. Então vamos para a pergunta e a resposta. Questão 491 do Livro dos Espíritos. Pergunta: qual a missão do Espírito Protetor? Resposta: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Finalizamos, amigos dos estudos. Temos aqui nesta resposta a missão do protetor diante do protegido, é o mensageiro do bem de Deus diante dos protegidos. E diz que levantar o ânimo, isto é, amigos, temos o protetor para erguer o nosso coração, o nosso espírito diante das caminhadas que desafiam a nossa moral, a nossa vontade, desafiam a nossa forma de ser, mas são processos educativos. Vamos agora para o quadro número 3. Quadro 3. Temos aí o Evangelho do Senhor Jesus, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 3. É uma carta de Paulo de Tarso. Então vamos à leitura. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Amigos dos estudos, Paulo de Tarso diz que nós somos cartas de Cristo. E o livro Os Mensageiros se apresenta, se apresenta desta forma o livro. São conteúdos que, na realidade, nós iremos nos tornar, cada um de nós, carta viva de Cristo. Vamos intermediar as intuições luminosas daqueles que estão elevando a nossa condição de espíritos necessitados em processos expiatórios, de provas, para avançar no sentido da autorregeneração. E quando Paulo diz, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ele, de alguma forma, Paulo de Tarso, apóstolo, ele entende que nós seremos convidados a nos tornar mensageiros, veículos em favor do Cristo. Os médios são estas cartas vivas quando os médiuns entendem, assimilam a missão da mediunidade, mas sempre na base do Evangelho do Senhor Jesus. Os irmãos que orientam de qualquer religião em que o bem impera, estes irmãos são veículos da luz, a fim de que possam esclarecer e propagar a verdade do Cristo. Então, amigos, sejamos a carta de Cristo, do Mestre Jesus, para que em nossa carta, em nossas palavras, possamos ter um pouco da porção luminosa do herói da cruz, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amigos, que possamos viver as mensagens dos livros da série André Luiz, essencialmente o livro que nós estamos estudando, Os Mensageiros. Encerramos, amigos dos estudos do livro Os Mensageiros, e que possamos viver as mensagens contidas na introdução, ditas de forma sábia,
pelo mentor Emanuel. Vamos encerrar com a nossa oração. Agradecemos, Senhor Jesus, por este estudo e que possamos sentir a tua grandiosa e infinita presença de consolo, esperança e bondade. Abençoa, Mestre, aqueles que se encontram nas enfermidades do corpo e da alma. Fique sempre conosco, Mestre Jesus. Graças a Deus.